Olá, futuros milionários e milionárias, como vocês estão? Tudo bem? Luiz Gustavo de novo na área e hoje para trazer um assunto interessantíssimo, na verdade um estudo de caso. Nós vamos falar do ícone, da lenda, do homem Mike Tyson, isso mesmo, um dos maiores boxeadores de todos os tempos. Mas nós não estamos aqui para falar dos feitos maravilhosos dele, e sim do que ele foi com relação ao dinheiro, como não gastar dinheiro da forma como Mike Tyson fez, dilapidou o patrimônio dele em pouquíssimo tempo. Então Mike Tyson foi campeão aos 20 anos, em 1986 ele se sagrou campeão mundial. E aí a partir daí ele teve uma série de revés, de problemas fora do ringue que acabaram resultando em problemas dentro do ringue. E aí o que aconteceu? Ele acumulou em toda a sua carreira 400 milhões de dólares. Isso nós estamos falando naquela época, imaginem o que era dinheiro. Então, o que aconteceu? Ele acumulou todo esse patrimônio, mas ele teve uma vida muito complicada, muito desregrada. Ele era uma pessoa que tinha tido uma infância muito pobre, muito complicada, e isso psicologicamente abalou ele. E os empresários dele não estavam preocupados com seu equilíbrio, tanto emocional quanto financeiro. Eles simplesmente não estavam nem aí, eles simplesmente queriam sugá-lo e tirar o dinheiro que pudessem. E aí ele foi acumulando uma série de problemas que nós vamos discutir aqui, que levou ele em 2003 a decretar falência. É isso mesmo. Ele conseguiu dilapidar 400 milhões de dólares, tá? E aí você olha para mim e fala assim, mas Luiz, não é possível um negócio desse. 400 milhões de dólares ainda. Se fosse de reais já seria difícil acreditar. Mas 400 milhões de dólares, como é que a pessoa perde um patrimônio desse? Pois é, e eu vou falar para você que é sim possível perder um patrimônio desse e mais do que isso, é comum perderem fortunas por uma série de problemas. E é isso que nós vamos analisar aqui. Tá? O Mike Tyson, que era uma pessoa que construiu aí um verdadeiro império muito cedo, ele era muito novo, ele tinha tudo para construir uma vida tranquila, para ficar sossegado. Só que qual que era o problema aí? Vários problemas, então nós vamos analisá-los aqui. Então vamos lá. Problema número 1, vícios. É isso mesmo. Mike Tyson tinha sérios problemas com vício em sexo, que acabou levando ele, inclusive, para a cadeia por uma acusação de violência sexual. E depois ele teve vários outros problemas, inclusive com drogas. Ele chegou a afirmar que entrou no ringue, uma certa luta, usando maconha e cocaína. Então você imagina, já estava desestabilizado, essas compulsões foram bagunçando mais ainda. E sem procurar ajuda, ou sem alguém que orientasse ele a procurar ajuda, a coisa realmente foi degringolando. Segundo fator que levou o Mike Tyson à sua derrocada, a perder tudo, a ostentação. Era incrível o que ele tinha, carros, mansões, aí ele tinha tigres de animais de estimação, ele gastava assim, era a farra do dinheiro. Tem até um episódio muito interessante com ele, que ele estava dirigindo certa vez uma Ferrari e ele bateu a Ferrari. Quando o policial chegou para tentar ajudá-lo, ele simplesmente pegou a chave, entregou para o policial e falou, pode ficar com o carro. Então esse era o nível de falta de noção, de ostentação do Mike Tyson. Ele gostava sempre de se produzir muito, gostava de mostrar que tinha e de gastar, não fazia questão de mostrar para as pessoas. Com isso, eu acho que ele conseguia, era uma forma dele tentar passar aí uma segurança que ele não tinha, passar uma imagem que realmente não era ele. Então, através dessa ostentação, ele achava que mostrava uma imagem forte, uma imagem destemida e que era um cara absolutamente controlado para as pessoas, quando na verdade não era bem assim. Então, a ostentação foi um dos motivos que levou ele a perder tudo. Terceiro ponto e um dos mais importantes que levaram muitas vezes ao resto, falta de conhecimento financeiro e planejamento. Toda vez eu bato aqui. Pessoal, antes de você ter o dinheiro, você precisa ter
o conhecimento, precisa saber fazer um bom planejamento, né? Que eu sempre digo. Por quê? Porque senão o dinheiro vem e você fica ali perdido, você não sabe o que fazer com ele. E aí o que acontece? Isso é uma coisa muito triste. Quando a pessoa ganha muito dinheiro, quer seja numa loteria, quer seja como no caso do Mike Tyson aí, que você ganha dinheiro demais e acha que nunca vai acabar, sempre aparecem falsos amigos, pessoas falando que querem ser seus empresários e seus conselheiros financeiros e querem te ajudar, mas na verdade eles só querem te sugar. E aí, como você não sabe nada, a coisa fica fácil. Eles deitam e rolam, porque qualquer coisa que ele te falar, você aceita. Sabe, é o que eu falo aqui sobre gerentes de banco, sobre consultores financeiros até, né? Por quê? Porque o cara chega e fala assim, não, eu vou te ajudar, vem aqui, ó, o produto é esse e tal. Se você não tem base nenhuma, você não sabe nem como funciona aquele produto, você fica refém do cara, você fica à mercê dele. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E o Tyson nunca se preocupou em obter esse conhecimento financeiro e buscar essa questão. E isso é muito importante porque quando a gente vê os grandes atletas que fizeram sucesso e que continuam até hoje fazendo sucesso mesmo após terem se aposentado, você vê que é a mesma história. Então você pega aí Michael Jordan, o Tiger Woods, vou usar os brasileiros aqui do futebol como exemplo, Neymar, o próprio Ronaldo Fenômeno. O que eles tiveram? Eles tiveram a capacidade de visualizar que eles precisavam de conhecimento financeiro e de planejamento e se cercaram de pessoas que eram confiáveis e que podiam dar esse suporte para eles e ensiná-los a caminhar nesse sentido. Então isso é muito importante e isso o Tyson não teve. Por isso ele dilapidou esse patrimônio todo muito rápido, achando muito provavelmente que não iria acabar. Mais um fator importantíssimo aqui e que o Tyson também não teve e que contribuiu para a derrocada dele. Uma única fonte de renda ele tinha, ele não tinha uma variedade de fontes de renda. Então enquanto ele estava lá em cima do ringue lutando, ele tinha os gastos dele, mas até que ele conseguia equilibrar. Agora o problema é que ele só dependia daquilo ali, das lutas dele. Então qualquer coisa que acontecesse com ele, que ele não tivesse mais aquela condição, ele não conseguiria mais receber esses rendimentos. E aí está uma diferença muito grande para todas as pessoas que você vai ver que se tornaram milionárias, que chegaram à independência financeira. É o quê? Não importa o quanto a pessoa ganha, a pessoa começa a construir um patrimônio, ela não depende mais de uma única fonte de renda. Ela tem o salário, mas ela tem dividendos, ela tem aluguéis, ela tem várias fontes de renda, ela vai buscando várias fontes de renda para não ficar refém de uma única. E aí, com isso, ele vai multiplicando e vai abrindo também a sua mentalidade, a sua cabeça, para poder evoluir. Então, o que acontece? O Tyson só dependia daquilo ali. Então, quando a coisa começou a não dar certo, ele acabou vendo que não ia conseguir. Não tem como você manter tudo o que ele tinha, sabe? Com aquela vida de ostentação, com aquelas coisas todas, mas que ele não tinha outras fontes de renda, ele não pensou além ali da questão do boxe dele como lutador. E isso faz muita diferença, entendam. Apesar disso tudo, em 2003 ele perdeu aí, 400 milhões de dólares, mas depois ele acabou sendo preso de novo por uma briga de trânsito, aí bateu acho que em 2 motoristas, acabou sendo preso. Quando ele retornou, ele acabou dando sorte até, porque ele recebeu convites para fazer lutas aí, apresentações. Ele já numa certa idade e tal, não ia conseguir voltar para o boxe, mas ele recebeu alguns convites, conseguiu fazer algumas lutas, ganhar algum dinheiro e hoje parece que o patrimônio dele está em 10 milhões de dólares. É bastante coisa, dá para viver muito bem, mas não é nem perto do que ele construiu lá atrás. Agora, hoje, se ele tem essa condição de ter mudado a vida dele, de ter consertado todos esses passos aí, eu não sei, mas eu espero que ele tenha aprendido, Então eu trouxe essa história aqui do Mike Tyson porque é uma história muito interessante e que dá para a gente tirar muitos ensinamentos. Por quê? Não importa se você ganha hoje 1.500, 2.000, 3.000 reais.
O importante é você ter essa preparação, esse conhecimento, esse planejamento, tá? Fugir de vícios, fugir de ostentação, para você não ter só uma fonte de renda, isso é muito importante, e ir construindo aí várias fontes de renda durante o seu evoluir, né, financeiramente, para que você possa construir e ir galgando degrau a degrau a sua independência financeira. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, só peço para que deixe o like, compartilhe e inscreva-se no canal, tá? E eu também vou deixar aqui, ó, um vídeo do Ronald Read, um americano que foi frentista de posto, foi zelador de loja e mesmo assim acumulou 8 milhões de dólares. Assista esse vídeo que é muito interessante. Até a próxima, pessoal!